Fala pessoal, estou começando mais um vídeo aqui. Meu nome é Rodrigo Rocha e o tema que eu trago hoje para vocês é começando na fotografia. Então, quando nós começamos na fotografia, quando a gente decide que a gente vai fotografar alguma coisa, a gente fica se questionando por onde a gente vai começar, o que fazer, que passo dar, e muitas vezes a gente acredita que a primeira coisa a se fazer é comprar o equipamento, comprar a câmera, comprar a sua lente. E normalmente a gente esquece de outras coisas importantes, que são coisas que eu vou falar, em cada vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá. Como eu disse, o meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou fotógrafo desde 2016 e hoje além de eu fotografar ensaios artísticos, eu busco também, através do conhecimento adquirido, passar para aquelas pessoas que estão iniciando, que estão com dilemas aí do que fazer e por onde seguir. Bom, então você decidiu que você quer fotografar, que você está começando na fotografia, mas você não sabe ainda o que fazer. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro passo que eu acredito ser importante. Algo que eu fui perceber um pouco mais na frente, mas entendendo sobre um progresso que deve haver dentro da fotografia, eu acredito que esse sim seja um passo importante e que ele deve estar já no começo, quando você decide fotografar e quando você decide iniciar na fotografia, que é os diferentes estilos de fotografia. Então, a dica que eu dou aqui é estude sobre diferentes estilos de fotografia. Por quê? Porque através desse estudo você vai conseguir identificar aquilo que você gosta e também você vai começar a entender que passos você deve seguir para crescer dentro da fotografia no estilo que mais combina com você. Bom, então eu coloquei aqui nesse slide alguns estilos fotográficos e uma fotografia feita por mim, para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Então, é importante conhecer e experimentar diversos tipos de estilo fotográfico, né? Como eu vou falar aqui agora para vocês. Mas é preciso fazer aquilo que tem a ver com você. Ou seja, não adianta você fotografar algo que não tem a ver com você. Então você precisa conhecer, experimentar e a partir daí você criar a sua própria identidade e segmentar dentro daquilo que tem a ver com você. Então aqui a gente tem fotografia de retrato, fotografia artística, fotografia de culinária, fotografia de ação esportiva, fotografia de moda, fotografia publicitária, fotografia jornalística, fotografia de família. Aqui eu coloquei o documental também, vou falar um pouquinho sobre. Fotografia de natureza. Pessoal, é importante dizer, um fotógrafo que gosta de fotografia, ele vai fazer fotografia somente para vender? A resposta é não. O fotógrafo, a pessoa que é apaixonado por fotografia, ele vai fazer a fotografia porque ele ama, primeiramente, né? E depois ele vai se descobrir e ele vai ver se ele vai fazer para vender, para ganhar dinheiro ou por um hobby, por algo que ele simplesmente sente prazer em fazer sem precisar cobrar por isso. Então, fotografia de retrato, né, é uma fotografia que eu gosto muito, inclusive eu utilizo muito no meu estilo, que basicamente é você fazer retratos das pessoas. Pode ser em preto e branco, retrato em cores, e é um estilo de fotografia onde a gente tem mais o foco, né, ali no objeto, na pessoa. A gente não vai levar, não vai fazer uma fotografia tão aberta, por exemplo. Fotografia artística, por que que tá, eu grifei ali? Porque é um estilo de fotografia que eu me descobri, que eu trabalho hoje nessa linha, né, de trabalho, de arte. E a fotografia artística é como eu coloquei um exemplo.
de um trabalho meu mesmo, que é a fotografia onde tem muito do fotógrafo, muito do estilo do fotógrafo, das ideias, dos ideais, da transmissão de pensamento. É uma fotografia que eu considero uma fotografia construída, uma fotografia pensada, mas também uma fotografia que você pode pôr a sensibilidade do momento, daquilo que está acontecendo na hora. Então é um mix, na verdade, de planejamento, de antecipação daquilo que o fotógrafo quer transmitir na imagem, mas também um link com a realidade, com aquilo que o fotógrafo, como um ser sensível, ele vai captar do momento e vai misturar todos esses ingredientes para fazer uma fotografia com valor sentimental, com valor experimental. Fotografia de culinária, temos a fotografia que a gente considera a fotografia de ação esportiva, automobilística, fotografia de esportes como natação, futebol, ou seja, aí tem uma infinita gama de possibilidades. Daí eu tenho o estilo fotografia de moda, fotografia publicitária, a fotografia jornalística, que é muito conhecida, a gente pode ver nos telejornais, reportagens, jornais. A fotografia de família, aqui eu coloquei documental porque ela é muito próxima da jornalística, eu considero, porque a documental você vai documentar tudo o que está acontecendo, você não tem interferência, você não interfere na cena, você vai fotografando aquilo que está acontecendo, puramente a realidade. E a fotografia de natureza para aquelas pessoas que gostam de natureza, gostam de fotografar pássaros, gostam de fotografar paisagens. Aí eu incluo a fotografia macro, né? Que é aquela fotografia que você vai captar bastante os detalhes, tem bastante fotografia de insetos, de borboletas, de coisas assim que você consegue aproximar a realidade, aquilo que está acontecendo da natureza, para uma fotografia mais próxima. Isso é muito legal também. Então, esses são alguns estilos fotográficos, você pode estar pesquisando mais sobre cada um deles. E por que eu coloquei isso? Porque no início eu não comecei pensando que isso seria assim tão importante, mas hoje eu vejo que é. E eu acredito que para quem está começando, tem que estudar os estilos fotográficos, porque pela sua jornada de vida, pela sua trajetória, você já vai conseguir identificar aquilo que tem a ver com vocês. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de arte, de pintura, de poesia. Então, tudo assim levava a crer que eu ia me identificar com esse tipo de fotografia artística, né? E eu fui descobrindo aos poucos que era isso mesmo, mas hoje olhando para trás eu consigo ver que tinha indícios em mim mesmo, na minha pessoa, nos meus gostos pessoais, que faziam ter uma tendência a gostar desse tipo de fotografia. Você de repente gosta de cozinhar, por exemplo, ou gosta de praticar algum tipo de esporte, pode ser um indício que você goste mais de fazer esse tipo de fotografia. Pode ser que não, né? Não é generalizando, mas aí pode ser um caminho. Então, estude sempre sobre os diversos tipos de fotografia, de estilos, né? Que tenho certeza que você vai se encontrar. Bom, você já estudou, você já viu um pouco sobre cada um deles. Agora eu vou dar uma dica para você nesse passo aqui, que é nesse primeiro passo, que é você estudar sobre, após estudar sobre os estilos fotográficos, você buscar referências. Sim, busque por referências. Vão ter muitos profissionais com inúmeros trabalhos, com vastas experiências nesse estilo de fotográfico que tem a ver com você. Nesse tipo de trabalho que você quer desenvolver a partir de agora. Então, busque profissionais que já trabalhem na área para se inspirar e aprender. Pessoal, é importante dizer que se inspirar e aprender não é copiar. É importante você então,
olhar esses trabalhos, ver o que você gosta e a partir daí, dentro do seu processo criativo, você criar a sua própria identidade fotográfica, seu próprio estilo fotográfico. Isso vai ter a ver com muitos aspectos que mais para frente eu vou estar gravando vídeos para falar sobre isso. Então aqui eu coloco as minhas três principais referências dentro da fotografia artística, que eu considero que quando eu olho são fontes de inspirações que eu posso, através do meu processo criativo, fazer a minha própria fotografia, olhando as experiências, olhando aquilo que pessoas já profissionais muito capacitadas, altamente capacitadas, que já têm um trabalho conceituado, podem trazer de pontos positivos para mim, para o meu trabalho. Então, eu trago três trabalhos aí, o quarto é o meu, que o primeiro é a da fotógrafa Nali Mirabella. Ela é uma russa e ela tem uma fotografia bem artística e que eu gosto muito. Então, é uma das minhas fontes aí de inspiração. A segunda é a Svita Brutko, e ela é também russa. Eu já tive trabalhos curtidos por ela no meu Instagram. E isso é muito legal, porque a gente vê que a gente está indo no caminho certo, no caminho que a gente quer prosperar, quer prosperar. Então, vocês podem estar procurando lá no Instagram, vocês vão encontrar esses fotógrafos. E a terceira, eu vou compartilhar um pouquinho da história dela, porque é muito interessante, a Helena Shmilova. Ela também mora no interior da Rússia. E o que é interessante, a Helena, pesquisando mais sobre a história da Helena, a Helena ela começou fotografando os dois filhos dela em situações cotidianas comuns. Ela tem uma propriedade no interior lá da Rússia e ela lá os filhos dela, ela foi acompanhando, né, a infância, o desenvolvimento dos filhos dela e lá nessa propriedade tem muitos animais é, e as crianças, pelo que a gente percebe, elas gostam desse contato com os animais, com a vida rural, e ela aproveita dessas experiências para ela fotografar. Então, isso é muito interessante, porque passa a ser uma fotografia documental também, querendo ou não, porque ela está fotografando aquilo que acontece diariamente com os filhos dela. Ela tem uma fotografia muito conceituada também, muito conhecida. E é interessante a forma com que ela olha esses momentos, a maneira com que ela capta com singeleza, com naturalidade. E é uma artista também, uma fotógrafa que eu considero que está dentro aí do meu hall de pessoas que influenciam, que me inspiram dentro do meu processo criativo de fotografia. E o quarto é um trabalho meu, um trabalho que eu fiz há pouco tempo atrás, inspirado em tudo o que eu vejo, em tudo que eu leio, em tudo que eu assisto, em obras de arte, em fotógrafos que têm esse estilo artístico. E eu busco, assim, colocar também um pouco daquilo que eu tenho como pessoa, como gosto, como experiências vividas. E aí eu fiz uma fotografia do meu sobrinho, uma fotografia muito simples. Eu gosto muito de fotografias onde eu busco captar a essência da pessoa que eu estou retratando e momentos descontraídos, momentos que não necessariamente as pessoas, as crianças estejam olhando para minha lente. Isso para mim não é mais importante. O mais importante é eu captar essa essência, o momento, a experiência que a criança, que a pessoa que eu estou fotografando está vivendo naquele momento. Observem que as três fotografias anteriores também elas transmitem isso, né? Uma naturalidade e uma experimentação com aquela situação vivida naquele momento. Ambas, a maioria delas também tem esse aspecto na fotografia, certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído para vocês que estão começando na fotografia. Nesse primeiro passo, coloquei alguns pontos importantes de forma resumida, vocês podem estar pesquisando mais.
de que forma vocês podem estar iniciando com o pé direito na fotografia. Então, antes de mais nada, antes de pensar em equipamento, busquem referências, busquem saber sobre fotografia, mas busquem estudar também sobre os estilos fotográficos. Porque de repente você vai. É importante, como eu disse, experimentar de tudo, mas de repente você vai experimentar de tudo e levar um grande tempo para descobrir aquilo que está dentro de você, aquilo que na verdade tem a ver com você, é sua missão dentro da fotografia a partir de agora. Então, não é um atalho. Eu acho que em fotografia não tem um atalho. Tem passo a passo que você vai se descobrindo. Mas é uma experiência que eu tive que eu compartilho aqui com vocês. Certo? Então, para finalizar aí, compreender primeiramente o que faz você fazer com amor e prazer é sem dúvida o termômetro para quando você vai iniciar algo com pouca experiência. Então, se você tem pouca experiência, você está começando, olhe para você, veja aquilo que você faz que te causa uma sensação de prazer e que você sente amor naquilo que você está fazendo, que não te cansa, que você quer descobrir como fazer cada vez melhor e que isso te impulsiona. Então, é um termômetro. Quando a gente tem pouca experiência, a gente tem, na verdade, indícios dentro da gente que a gente pode descobrir se a gente está no caminho correto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui no meu Instagram, no YouTube, que eu tenho certeza que virão muitos conteúdos para que vocês possam crescer dentro da sua fotografia. Comentem, deixe seu comentário, sua curtida e até logo. Um grande beijo e até breve.